A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, ministrando a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus que diz que nós temos que pregar a palavra de Deus, tempo e fora de tempo. Aproveitar as oportunidades. Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos tenhamos a oportunidade de decidir. Deus é decisivo. Deus gosta de pessoas decisivas. E por isso que Ele dá a oportunidade. Deus sabe que haverá uma grande destruição. Já está registrado na palavra de Deus. Deus sabe se você não aproveitar essa oportunidade de aceitar o seu filho, você vai se perder. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, genericamente, homens e mulheres. A criança nasce pecadora, mas tem o período da inocência, né? A criança, ela é inocência, a fase da inocência. Mas quando a criança passa para a adolescência, ela sabe discernir o que é certo, o que é errado. Então ela tem que fazer a sua escolha. A Bíblia diz que até a criança dará a conhecer as suas obras. Dará conta de seus atos. Então Deus, Ele já providenciou, já preparou oportunidade. Deus não faz nada sem avisar a população, ao planeta, aos moradores. Hoje tem a Bíblia, tem a palavra de Deus. Aqui você conhece a verdade e aqui você descobre como está o seu estado diante de Deus. Por que as pessoas hoje fogem, tapam os ouvidos para não ouvir o Evangelho? Porque o Evangelho vai confrontar com as suas vidas, né? Vai confrontar com as suas vidas. E as pessoas hoje não querem ser confrontadas. São escolhas. A carne está prevalecendo sobre a humanidade. A natureza carnal. Os frutos da carne impedem de você se aproximar de Deus. Porque a carne, as obras da carne são manifestas. Glutonaria, bebedice, prostituição, lascívia, impureza. Tudo isso fere a santidade de Deus. Somos pecadores. Precisamos ser lapidados, precisamos ser lavados com a palavra. Quando fala lavar com a palavra, é mudar as suas vestes. Despir as suas vestes velhas, que é os seus atos, a sua conduta errada, e ter a conduta nova, veste nova. Deus quer que você dispa-se dessa veste velha e vista-se da nova, que é a roupagem do conhecimento da palavra de Deus. Jesus falou que o povo erra porque falta conhecimento. O povo é destruído. Por que hoje o casamento é destruído? Falta conhecimento de Deus. Por que as pessoas hoje vão para as drogas? Falta conhecimento de Deus. Por que as pessoas hoje bebem, fumam, adulteram, entram para a prostituição, entram para o tráfico de droga? Falta-lhe conhecimento da palavra de Deus. Hoje meu assunto é sobre a última hora. O apóstolo João está escrevendo uma carta dizendo para os irmãos que estão vivendo a última hora. Não é no relógio cronológico nosso, do tempo, não. No Kairos de Deus. No relógio de Deus, nós estamos vivendo a última hora. E aqui
nesta carta, no capítulo de número 2, verso 18, diz assim: filhinhos, é já, olha só, olha a afirmação, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, que é o homem do pecado, também agora muito se tem feito anticristo, ou seja, perseguidor. Por exemplo, você é um cristão, alguém persegue o evangelho, persegue a obra de Deus, fala mal da igreja, fala mal de Deus, fala mal dos pastores, muito se tem feito anticristo. O que é anticristo? Contra Cristo. Contra tudo que é contra a palavra, contra a obra de Deus, é o espírito do anticristo manifestando nas pessoas. E aqui, muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha só, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Aqui está falando de pessoas que já conheceram o Evangelho, estavam no nosso meio e se desviaram, se afastaram do Evangelho. Estava conosco, ou seja, estava agregado, estava em comunhão, só que se afastaram. Porque não eram do nosso meio. O João está dizendo o seguinte, que nem todo mundo que está inserido dentro da congregação tem aliança com Deus. O espírito do anticristo não é o anticristo, as manifestações do espírito do anticristo já está dominando o planeta Terra. O anticristo é o homem do pecado. É a materialização do diabo nesse homem. Mas o espírito manipulador do anticristo, que são demônios, já estão entrando na mente das pessoas. Quando a pessoa fala do evangelho, critica o evangelho, critica a obra de Deus, critica a oferta, critica o dízimo, critica o crescimento da igreja. Não pensa você, quando alguém chama você de ladrão, explorador da fé, quando alguém chama você de corrupto, que você está enriquecendo ilicitamente, que você é um pastor, você, por exemplo, abre um ministério, aí vem uma pessoa, ela está abrindo uma igreja só para roubar. Isso é manifestação do anticristo. São demônios. Perseguidor da obra de Deus. E muitas das vezes é um afastado. Quantas vezes o afastado fala, eu saí da igreja porque o pastor é ladrão, não me senti bem lá, descobri muitas coisas lá que não convém. Ele não era do nosso meio. Aonde tem pessoas, tem problema. Só que igreja não é lugar de gente boa. Igreja não é lugar de ninguém perfeito. Igreja é lugar de pessoas ser recuperadas. O evangelho, ele é um tratamento de Deus na nossa vida. Ninguém vem na igreja bonzinho, ninguém vem na igreja sã. As pessoas vêm doentes, doentes espirituais. O veneno da serpente está aí, venenando as pessoas. O veneno da mentira, o veneno da religião. Olha só, o veneno da religião. Religião é um veneno poderoso que o diabo usa e ele atrai multidões. Multidões. Veneno chamado religião, onde o espírito do anticristo ele manipula a mente das pessoas. A religião é uma força que o diabo tem para arrastar a multidão. E muitas pessoas estão presas. O diabo entra na mente
coloca a sensação que Deus está ali. O diabo bota na mente das pessoas que Deus está lá na macumba. A pessoa vai fazer ritual, vai para o cemitério, a pessoa vai para a encruzilhada, pessoas renovam pacto com o diabo. Sabia que tem o satanismo? Pessoas que já têm até lojas, lugares onde vende artigo de satanismo, o diabo. Pessoas fazem tatuagem e colocam ali a marca, colocam a imagem de caveira do diabo. Pessoas colocam tatuagem no corpo todo. Isso é diabólico, isso é maligno, isso não é de Deus. E João está dizendo, filhinhos, é já a última hora, não é a hora de Deus. E como ouviste que vem o anticristo para dominar o planeta, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Olha só, e vocês têm a unção do Santo, e sabeis tudo, o Espírito Santo. O que é a unção do Santo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o volante da igreja. Ele é o que está dirigindo a igreja. É ele que está lapidando a igreja. É ele que está ensinando a igreja. É ele que fortalece a igreja. Por isso que é muito importante você buscar o Espírito Santo, falar com Deus. Você só conhece o mistério de Deus cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, nos ajuda. Ele é conselheiro, ele é consolador, ele é ajudador. Ele é o responsável de nos preparar, nos capacitar e nos encher. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o Espírito Santo. Sem essa unção, você não chega a lugar nenhum. Você precisa. Crente que fala com Deus é cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te dá força para você dizer não para o pecado. Ninguém se liberta do pecado por si só. Ninguém sai das drogas, ninguém larga o álcool, ninguém larga a prostituição, ninguém larga, por exemplo, a feitiçaria, ninguém larga o catolicismo, a religião, se não tiver cheio do Espírito Santo. Por isso que é importante buscar o batismo no Espírito Santo, que é revestimento de poder. Jesus mandou os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto recebesse poder do céu. Então, a unção do Santo, ou seja, o Espírito Santo em nossa vida, é o poder de Deus. Eu preciso desse poder e você precisa desse poder. Isso aí é a preparação para você enfrentar as lutas do dia a dia. Não se enfrenta o diabo sem armas. O diabo tem armas, você sabia? A arma da mentira, a arma da dúvida, da incerteza. A arma da chamada ignorância. Ele fecha a sua mente para você não buscar conhecimento da palavra de Deus. O diabo quer que você seja sempre ignorante. Já percebeu? Muitas pessoas, quando vai ler a Bíblia, dá um sono. Fica com os olhos embaçados. Não enxerga as letras direito da Bíblia. Porque para o diabo não é negócio você ler a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, você vai descobrir quem é que está por trás do engano desse mundo. E o João está dizendo que muitos têm feito o anticristo. E nós vamos ter essa percepção, discernimento. E vós tendes a unção do santo, está falando a igreja,
A igreja tem a unção do Santo. Você é a igreja. Você tem a unção. Você tem o Espírito Santo. Olha aqui. E sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aqui no versículo 27, olha só. E a unção que vocês receberam, ou seja, o batismo que nós recebemos, fica em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, olha só, e é verdadeira e não é mentira, como o Espírito Santo nos ensinou, assim nele permanecereis. Então quem te ensina os mistérios de Deus não é a teologia. Não é teologia. Aqui está falando de revelação. Revelação. Não é você ser doutorado, mesclado. Não é dizer que você é um bacharel, né? Um seminarista. Aqui não está falando isso. O conhecimento, a informação é importante. Você fazer teologia, você conhecer a Bíblia, conhecer a história da igreja, como é que a Bíblia foi escrita. Isso é importante. Mas revelação, ensinamento, é só o Espírito Santo. Está falando de poder sobrenatural. Não é o homem, não é a escola seminária que vai fazer você um pregador do Evangelho. Quem vai fazer você do pregador do Evangelho é o Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as coisas que você precisa. Não adianta, por exemplo, você pegar o seu conhecimento natural e aplicar na Bíblia. Vai ficar, sabe o quê? Uma mensagem motivacional. O que faz o homem se render, o que faz o homem se entregar, o que faz o homem se aproximar de Deus é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é através do Espírito Santo. Por exemplo, essa mensagem de aplicação que eu estou passando para vocês, o Espírito Santo já está convencendo você, está te ensinando, está abrindo a sua mente. Não pensa você que é o presbítero Zé Maria, pela capacidade dele, que ele está falando para você. Não tem, não. Você acha que eu tenho teologia? Você acha? Você acha que eu tenho curso de seminário? Curso de oratória? Hein? Falar? Hein? Se expressar bem publicamente? Você acha que eu tenho curso de oratória? Vou fazer curso de oratória? Se a unção de Deus habita em mim e ela me ensina todas as coisas, e ele falou que eu não tenho necessidade. Quem está falando aqui é o João, apóstolo do amor. Aqui. E a sua unção vos ensina todas as coisas, todas. Aqui está falando como vocês devem servir a Deus. Você sabia que o Espírito Santo, ele que te conduz em tudo, no seu lar, na sua família, é o Espírito Santo que faz tudo. Até para administrar a sua casa, o Espírito Santo te ensina. Você ter um bom casamento, ser um bom pai, tratar bem seus filhos, tratar bem as pessoas, ser uma pessoa respeitada, educada. O Espírito Santo, ele é o responsável em nos transformar. Ele quer que nós parecemos com Cristo. Qual é a obra de Cristo? O amor. Qual é a obra de Cristo? A humildade. Qual é a obra de Cristo? A verdade. O Espírito Santo, ele faz nos lembrar de tudo que Jesus falou. Vós sereis meus amigos
se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus mandou nos fazer? Amar uns aos outros. Orar por aquele que nos persegue. Fazer bem, não fazer o mal. Já imaginou? O apóstolo Paulo diz, se teu inimigo te pedir comida, dá pão. Quando fala pão, é alimento. Se teu inimigo te pedir alimento, dá. Se ele pedir água, dá. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. A unção, a presença de Deus. Como é que você vai se confirmar que é um servo de Deus se você guarda mágoa, guarda ressentimento, é um orgulhoso, hein? É um soberbo, hein? É um egoísta? Precisa ser mudado. E aqui fala no versículo 20, e a unção que vocês receberam dele fica em vós. O Espírito Santo está habitando na igreja. Habita em mim e habita em você. E não tem necessidade, ou seja, você não precisa de alguém para te ensinar. Está falando, não é no sentido literal. Está falando no sentido sobrenatural. As coisas de Deus é espiritual. É espírito e vida. Jesus falou que a carne para nada presta. As palavras que Jesus falou foi de espírito e vida. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nicodemos passou vergonha. Nicodemos era um doutor. Nicodemos era príncipe. Nicodemos era uma pessoa de vasto conhecimento. Ele era membro do Sinédrio. Era um doutor. Mas quando ele veio na escolinha do Espírito Santo, ele se perdeu. Tinha que nascer de novo, da água e do Espírito. Tinha que nascer de novo. Tinha que passar pelo processo da regeneração do Espírito Santo. Então, o teu conhecimento, a tua formação, para Deus não vale nada. Não adianta nada você, por exemplo, ter grande, vasto conhecimento, mas não ser mudado. Como é que é seu caráter? Você é um mentiroso? Você dá volta nas pessoas? Que adianta você dizer que conhece a Bíblia, mas é um mentiroso, é um fofoqueiro, enganador, prega mentira, prega e não vive aquilo que você prega. Já imaginou você está pregando a palavra de Deus e é um corrupto? Uma pessoa que está aí envolvida em coisas escusas. Já imaginou? Você subir num altar, saber que está todo errado, está bebendo escondido, está fumando escondido. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se você ainda usa cocaína, se você ainda usa maconha, se você usa crack, se você anda com arma. Já imaginou? Você, um ministro, andar armado, andar com segurança, com medo de perder a vida. Quem anda com segurança, quem anda inseguro, é porque tem conta no cartório. A nossa vida está guardada em Deus. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Com a unção de santo, ela está em nossa vida para mudar a nossa vida. Se você está no Evangelho e não mudou, a culpa é sua. Você não... Quantas vezes você fala com Deus? Ei, falando com você. Quantas vezes você fala com Deus? Só quando vai dormir? Só quando acorda? O que você vê na televisão? Novelas? Séries? Filme? O que você vê? Hein? Qual o programa de humor que você assiste? Piada?
muitas vezes que denigre a família. Quantas vezes você fica na rede social? Vira à noite, né? Mandando mensagem, vendo vídeos. Você tem aí no seu celular página de nudes. E você diz que é um cristão. Você que maltrata a mulher, maltrata os filhos. Você que não trabalha, é um preguiçoso. Fica nas costas da mulher. Ao invés de a mulher pedir as contas para você pagar, você que está dando as contas para a mulher. Ah, sério, irmão. Toma vergonha na cara. Vai trabalhar. Vai ser pilantra. Não trabalhar, irmão. Fica de malícia. Trazendo malandragem. Você é um velho homem. Você precisa da unção do Espírito Santo. Você não tem. Porque o Espírito Santo ensina a você ser moderado. Você sabe que você tem que trabalhar. Você sabe que você tem que... é o provedor da sua casa. Você sabe. Mas você deixou esse espírito da preguiça. Isso é demônio, irmão. Impede você prosperar. Fica sugando aí a sua esposa. Tem mulher que trabalha dia e noite, fazendo faxina. Para sustentar muitas vezes a casa. Essa responsabilidade é sua. Vai trabalhar, irmão. Toma vergonha na cara. Eu vou subir no monte, vou buscar a bênção de Deus. Quando vem, tá dando a conta de luz para a mulher pagar. Porque não trabalha. Está vivendo pela fé. Que fé é essa, irmão? Que fé é essa? Deus não está suprindo a tua necessidade? Você inventou trabalhar, na obra de Deus, mas Deus não está aprovando. Você é o provedor do seu lar. Talvez esse vento que você está passando aí, é você que entrou nele. Eu estou na prova, mas Deus vai me tirar. Deus vai tirar, não. Você tem que tomar vergonha na cara, levantar, trabalhar, irmão. Se possível, dia e noite, para ajudar as pessoas. Que história é essa, irmão? Encostar na mulher, sufocar a mulher, Sufocar a mulher, Mulher precisa cuidar do lar. Você precisa correr atrás. Quem tem que acordar de madrugada, trabalhar é você. Para. O Espírito Santo te ensina assim. Ensina você a ser um bom marido, ser um bom esposo. Ensina a tratar seus filhos. Ensina a educar seus filhos. Ensina você a ser exemplo. Seus filhos querem copiar você. Mas desiste. Você não trabalha. Dá bronca na mulher. Xinga palavrão. Um péssimo vizinho. E você está com apego, sabe o quê? As coisas materiais. Filhinho, é a última hora. Saíram de nós. Porque não era do nosso meio. E a unção de Deus fica em nós. Não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Mas como ela, olha só, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Isso, permanecereis. Não aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, tá bom? Esta é a palavra. Jesus te ama. Busque o Espírito Santo. Fale com Deus. Fale. Fale o máximo que você puder. Nós estamos vivendo um dia difícil. É a última hora. Que Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Um lembrete. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço. Fica com Deus. Amém.